Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora com vocês, a nossa revisão de matemática. Pessoal, uma informação importante para vocês. Se vocês olharem todo esse vídeo aí, tá bom? Todas essas questões que eu vou explicar, acho que é 6 mais ou menos, é basicamente um resumo de toda a prova que vocês vão fazer. Então, se vocês assistirem todas essas questões aí, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem aí na prova, beleza? Então vamos para o nosso primeiro conteúdo. Bom, já está aqui embaixo, então vou sair aqui da tela. Tchau e vamos começar aqui. Pera aí, onde é que desliga? Aqui, ok. Então, pessoal, nosso primeiro conteúdo, deixa eu baixar aqui o brilho da tela que está muito alto. Então, nosso primeiro conteúdo é o seguinte, é localizar números na reta numérica. Então, vamos colocar aqui, está finalizado esse conteúdo, nós vamos começar agora. Então, localizar números na reta numérica. Então, vamos lá aqui, ó. Eu separei esse exemplo aqui para você, deixa eu virar aqui a tela para ficar melhor da gente ver. Eu separei essa questão aqui, ó, ela é bem interessante. Olha o que diz essa questão aqui. Observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Pessoal, ó, na prova de vocês vai cair algumas questões para vocês justamente analisarem isso aqui, né? Vai tá a reta numérica e vocês vão descobrir, né, aquele ponto corresponde a qual número aqui. Então, eu vou descobrir essa letrinha P aqui corresponde a qual número. Então, pessoal, se vocês estão analisando uma reta numérica, tá bom? O que vocês têm que descobrir primeiro? Então, olhem isso aqui que eu estou explicando para vocês, ó. Se vocês estão analisando uma reta numérica, o que vocês precisam descobrir primeiro? Qual que é a distância, ó, entre cada espacinho desse aqui? Então, se vocês descobrirem qual que é o espaçamento, qual que é o tamanho entre cada tracinho deles, vocês respondem qualquer questão. Beleza? Então vamos aqui, ó. É justamente o que eu vou precisar encontrar aqui, ó. Qual que é a distância entre, ó, do 5 para cá? Qual que é a distância? E daqui para cá? Qual que é a distância? E daqui para cá? Bom, esse exemplo aqui tá bem fácil. Por quê? Vamos lá. Se aqui eu tenho o 5 e aqui eu tenho 5,3, né? Quem seria esse próximo número aqui? Aqui seria o que? O 5,1, certo? E aqui seria o 5,2. E o próximo seria o 5,3. Então, nesse exemplo aqui, cada espacinho aqui vale 0,1, certo? Então, cada espacinho aqui vale 0,1. Eu já descobri aqui. Então, só eu continuar. Aqui é o 5,3, depois 5,4, 5,5 e chegamos aqui no 5,6, certo? Vamos só para vocês verem aqui, ó. Vamos continuando. Vamos lá. Então, se aqui é 5,6, vamos continuar. 5,7, 5,8, 5,9 e depois do 5,9 tem o 6. Então, a letra P corresponde a 5,6. Vamos outro exemplo aqui rapidinho. Ó, aqui é a mesma coisa. Observe os números que aparecem na reta numérica abaixo. Aí a pergunta é: o número indicado pela seta é? Então eu vou descobrir, ó, qual número está justamente aqui nessa setinha aqui. Então o que eu vou fazer? O que eu preciso saber para me responder uma questão de reta numérica? Vocês vão olhar para a reta numérica e vão tentar descobrir quanto é que vale cada espacinho desse aqui, certo? Se vocês descobrirem quanto é que vale cada espacinho desse, nós conseguimos resolver a questão. E aqui? Eita, e agora, gente, ó? Como é que eu vou descobrir aqui, ó? Vamos lá. O primeiro é 0,5 e o outro é 0,3. E aí? Quem é esse aqui? É muito fácil, pessoal. Só vocês irem usando a lógica. Se aqui é 0,5, certo? Vamos lá, ó. Se o primeiro é 0,5 ou 0,50, que dá no mesmo, quem que é o próximo? O próximo é 0,51. Ó, 0,51, 0,52, 0,53 e 0,54. Vamos continuando. 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59 e depois vem o 0,6. Então,
a setinha ali, ó, justamente aqui, ó, 0,54, beleza? Pessoal, esses primeiros exemplos foram bem simples, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Vamos resolver mais um exemplo só para vocês realmente, né, não perderem o foco. Vamos lá. Nessa questão aqui é basicamente a mesma coisa, não é isso? Ó, observe a reta numérica abaixo, já estou observando. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Então tá aqui o ponto P. A mesma coisa, pessoal. Eu vou repetir de novo. Se vocês, quando olharem para a prova lá e tiver alguma questão que tenha reta numérica, o que vocês vão descobrir? Quanto equivale cada espacinho desse aqui. Então vamos lá. Se aqui tem o número 2 e aqui tem um 2,2, certo? Quanto equivale esse número aqui? Bom, é claro que esse número vale 2,1. Então, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 e 2,7. Vamos continuando. 2,8, 2,9 e bem certinho dá igual a 3. Então, o ponto P corresponde a 2,7. Ok? Agora, pessoal, um dos exemplos mais importantes que eu queria mostrar para vocês é justamente, ó, essa questão aqui. Olha, se vocês conseguirem entender essa questão aqui, vocês não vão errar nenhuma questão de reta numérica na prova de vocês. Pronto, ó. O que é que eu tenho que descobrir aqui, ó? Eu vou ter que descobrir o seguinte. Eu vou observar para essa reta numérica aqui e vocês vão ter que descobrir. Vamos lá, vamos começar primeiro pela letra Z, ok? Vocês estão vendo aí, né, a letra Z. Então, é claro que aqui essas letras estão no lugar de algum número, né? Nós sabemos que na matemática, quando não tem um número, né? Quando tem um número escondido, a gente coloca a letrinha, né, lá para a gente tentar descobrir depois. Mas isso não importa muito aqui, não. Mas tudo bem, nós temos uma reta numérica. Nós temos o zero aqui no meio, como vocês podem ver, né? Sempre o centro da reta numérica, né? Onde é a origem da reta numérica, no zero. Nós temos aqui o zero na reta numérica. E nós temos, né, as letras X, Y, 0 no meio e o Z do outro lado. O que é que eu quero que vocês descubram aqui? Essa letra Z, ela não está no lugar de um número aqui? Beleza. Então, essa letra Z está no lugar de um número? Sim. Ok. Agora eu quero que vocês descubram, né, e aqui é onde nós vamos tentar descobrir, essa letra Z aqui, tá bom, pessoal? Ela representa um número positivo ou um número negativo. E aí? Certo? É justamente aqui onde eu queria chegar. Essa letra Z ela está no lugar do número. Ok, isso nós já sabemos. Mas ela é um número positivo ou um número negativo. Pessoal, isso é muito fácil de descobrir. Não é não? Por quê? Ó, olhem essa reta numérica aqui. Ó. Nós temos uma reta numérica. Nós temos aqui no meio a origem, que é o zero. E nós já sabemos, pessoal, se vocês não sabem, vocês esqueceram, tudo que fica à direita, ou seja, tudo que vai para lá, certo? É os números o quê? Positivos. E tudo que vem aqui, ó, voltando é os números negativos. Então, tudo depois do zero, certo? Então, aqui, ó, tudo depois do zero é número positivo. E tudo antes do zero é número negativo. Então, o que eu perguntei para vocês? Gente, essa letrinha Z aí, ela é um número positivo ou negativo? Bom, ela está antes ou depois do zero? Ela está depois do zero. Então, a letra Z é positivo. Não é isso? A mesma coisa eu poderia perguntar nos outros exemplos. Vamos lá. Y é positivo ou negativo? Olha, Y ele está antes de zero. Então, tudo que está antes de zero é... Deixa eu deixar a mesma cor. Tudo que está antes de zero é negativo. O X. X. Ó, e o X? A mesma coisa. O X está
O x não está antes de zero, então tudo que está antes de zero é negativo. Então só sabendo essas regrinhas, tá bom? De reta numérica, a gente já descobre se o número ele é positivo ou ele é negativo. Então, agora outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Então, eu já descobri que z é positivo, y é negativo e x é negativo. Agora se eu perguntasse para vocês, gente, quem é maior? Quem é maior? Z ou y? Quem é maior? Z ou y? Então, quem vocês iriam voltar não, né? Votar? Qual número é maior? Z ou y? Z é um número que? Positivo. E y é um número que? Negativo. Então, qual número é maior? Eu sei, pessoal, todo número positivo, tá bom? Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção aqui. Por último, pessoal, muito importante isso aqui, ó. Muito importante isso aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei um monte de vezes em relação a esse conteúdo aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar essa questão aqui. Imagine, esqueçam esse sinalzinho de menos aqui, ó. Tá bom? Só olhem para a fração 3 sextos. A fração 3 sextos, se a gente fosse pegar aqui uma reta numérica, ó. Aqui, ó, tá aqui a reta numérica. 0, 1, 2, 3. Aí menos 1, menos 2, menos 3. Aí se eu fosse pegar, né, gente, se eu fosse pegar esse número aqui, ó, 3 sextos, aí eu ia me perguntar, gente, a fração 3 sextos está aonde aqui na reta numérica? Está entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, está entre o 0 e o menos 1, está entre o menos 1 e o menos 2, está entre o menos 2 e o menos 3. Onde é que ele está? Certo? Então é isso que eu quero que vocês aprendam agora. Gente, 3 sextos, é aqui que eu quero que vocês lembrem, é uma fração. Ó, a fração 3 sextos é uma fração própria. Vocês lembram disso? O que é uma fração própria? Quando o número de cima é menor que o de baixo. Ou seja, quando o numerador é menor que o denominador. Então, própria é isso. Por exemplo, um meio é próprio? Sim, porque o de cima é menor que o de baixo. E nós temos o que? As frações impróprias. O que é uma fração imprópria? Aqui ficou impria, né? Mas a fração é imprópria. O que é uma fração imprópria? O contrário. Quando o de cima ele é maior. Percebe a diferença aqui? Ó? Na fração própria, o número de cima ele é menor que o de baixo. E na fração imprópria, tá bom? O número de cima ele é maior que o de baixo. Agora, ok, mas o que é que tem de importante vocês saberem nisso? Pessoal, toda fração própria, olha que coisa interessante, eu já falei isso para vocês, toda fração própria vai ficar entre 0 e 1. E toda fração imprópria vai ficar acima de 1. Beleza? Então, vamos lá. A fração 3 sextos é uma fração própria ou imprópria? Bom, o número de cima, o numerador, ele é menor que o de baixo. Então, como o de cima ele é menor que o de baixo, ela é uma fração própria. E toda fração própria fica entre 0 e 1. Então, eu vou lá para minha reta numérica. Olha aí, ó. A fração 3 sextos, pessoal, vai ficar justamente nesse meio aqui, ou seja, entre 0 e 1, tá bom? Então, lembrem-se disso, pessoal. Por favor, lembrem-se disso, tá bom? Aí, outro exemplo, se fosse 3 sobre 2. Bom, a fração 3 sobre 2, ela é uma fração própria? Não é uma fração própria porque o de cima é maior. A fração 3 sobre 2 ela é uma fração
imprópria. E toda fração imprópria fica acima de 1. Então, essa fração aqui, 3 sobre 2, onde é que ela iria ficar? Vamos mudar aqui a cor para vocês entenderem melhor. A fração 3 sobre 2 ó, iria ficar nessa região aqui, ou seja, acima do número 1. Poderia ficar aqui entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4 e por aí vai. Por quê? Porque ela é uma fração imprópria e toda fração imprópria fica acima de 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E se não, podem me perguntar qualquer coisa depois. Então, finalizamos aquele conteúdo aqui, né, de localizar números retantos, mas vamos, olha, pessoal, vai ter algumas questõezinhas na prova de vocês, para vocês usarem a lógica, tá bom? Observe essa casinha aqui, ó, uma casa um tanto quanto pequena, né, nós temos aqui, ó, cadê, onde é que volta aqui, ó? Temos aqui a porta de entrada da casa, né, temos aqui o sofá e tal, tudo bem, temos aqui o quarto, né, só não tem a cozinha, né, até aqui a cozinha, tudo bem. Temos aqui o quarto, o banheiro. Aí, digamos, ó, vamos ver o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma caneta, tá aqui, ó. Aí a questão fala o seguinte, ó. Esse lado aqui, ó, não, tá muito pequeno. Ó, tudo isso aqui então esse lado aqui mede 10 metros. Ok, beleza. Ok, então já seria. Agora vamos dar outra informação aqui, ó. E ele falou o seguinte, que começando aqui, ó, dessa parede do quarto e indo até o comecinho da porta, ok? Isso dá exatamente, ó, 6 metros. Vocês entenderam? Vai aqui do comecinho do quarto até o comecinho da porta. Aí falou o seguinte, que desse finalzinho aqui da porta, ó, até o final da parede, dá 1 metro. Aí ele pergunta o seguinte, ó, gente, qual a largura da porta? E aí, tem como saber? Claro, gente, é muito simples isso. Não é não? Acho que não precisava nem eu explicar para vocês. Eu sei. O que eu sei? Eu sei que isso aqui tudo é 10 metros. Então, aqui também tem que dar quanto? Aqui em cima. Então, aqui em cima também tem que dar 10 metros. Eu sei que daqui para cá medem 6. E esse outro pedaço vale 7. Então, 6 mais 1 já vai dar igual a 7. Mas tem que dar quanto? Tem que dar igual a 10. Então, 7. Para chegar em 10, falta quanto? Falta justamente esse pedaço aqui da porta. Então, a porta vale quanto? A porta vale 3. Nossa, a porta vale 3 metros. Ou seja, 6 mais 1, 7. 7 mais 3 igual a 10, tá bom? Só para vocês olharem essa questãozinha de lógica aqui. Vamos ao nosso próximo conteúdo aqui, ó. Olha esse conteúdo aqui, pessoal. O conteúdo é de perímetro. Perímetro, acho que vocês ainda lembram, né? O que é perímetro? Perímetro. E aí, você não lembra o que é perímetro? Perímetro tá aqui, ó. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então se cair alguma questão pedindo para vocês calcularem o perímetro de uma figura, o que, é que vocês vão fazer? Vão pegar todos os lados e vão somar. E o que der vai ser a resposta em relação ao perímetro, tá bom? Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Ele pergunta o seguinte, tem alguém, tá bom, que ele vai... Imagina que isso aqui seja um terreno. Então vamos pintar ele aqui de verde. Olha aqui o terreno, tudo bem, tarará. Temos aqui o terreno, cheio de mato. Aqui o terreno, não sei o que. Aí o dono do terreno decide que ele vai cercar todo esse terreno, certo? Então, para mim cercar o terreno, eu vou precisar saber o que? Quanto que eu preciso comprar, né, de arame.
Então, para mim saber qual que é a quantidade certa do meu terreno, né, eu vou precisar saber o que? O perímetro, ou seja, quanto que mede todo ele. Então, então como é que eu vou saber isso? Eu vou calcular o perímetro. E aqui nessa questão tá muito fácil. Por quê? Ele já deu a medida de todos os lados. Eu já falei para vocês que perímetro é a soma de todos os lados, ó, como eu disse aqui em cima. Então, como é que eu vou fazer? Vou somar tudo, ou seja, 30 mais 40 mais 60 mais 50. Então, tem algo mais fácil que isso? Se tiver, eu desconheço. Então, só é a gente ir colocando aqui 30 mais 40 mais 60 mais 50. Ok, ainda falta. 30, 40, 60 e 50. Pronto, falta mais não. Então, tudo isso vai ser igual a quanto? Então, deixa eu mudar aqui a cor da caneta pra gente ver melhor. Então, 30 mais 40 mais 60 mais 50. Quanto é que isso vai dar? Eu sei que 30 mais 40 é igual a 70, não é isso? 30 mais 40 é igual a 70. E eu sei que 60 mais 50 é igual a 110. Então, só é somar agora os dois. 70 mais 110. Então, vou fazer aqui em cima. 110 mais 70. 8 e 1. 180 metros. Esse é o perímetro, 180 metros. Tá bom, pessoal? É basicamente isso. Vamos ao nosso próximo aqui. Pessoal, esse é o nosso penúltimo conteúdo aqui. Deixa eu só finalizar esse aqui. Fechar esse aqui também. Ó, vamos falar agora sobre ângulos no triângulo. Pessoal, aí eu quero que vocês prestassem bem atenção se vocês tiverem chegado até aqui, tá bom? Porque o nosso último conteúdo a gente vai falar de ângulos no triângulo e depois vai falar sobre os lados no triângulo. Tem diferença? Tem. Em primeiro lugar, em relação aos ângulos no triângulo. Isso aqui é bem fácil, acho que vocês já viram. Acho que não, vocês já viram um monte de vezes. Então nós temos aqui. O primeiro ângulo é o ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo que é menor que 90 graus. Certo? Então, vocês devem lembrar disso, pessoal. Então, aqui a gente não tem muito o que falar, não. Um ângulo agudo, vocês têm que lembrar. O que é um ângulo agudo? Todo ângulo que é menor que 90 graus é um ângulo agudo. Qual que é o segundo ângulo que existe? Esse é o mais fácil de lembrar, né? Que é o ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo que mede 90 graus, tá bom? Somente isso. E nós temos também, se nós temos lá aquele que é menor que 90, nós temos aquele que é maior do que 90. E como é que se chama um ângulo que é maior que 90 graus? É o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo que é maior que 90 graus. Então lembra, gente, se um ângulo ele é menor do que 90, ele se chama agudo. Se ele for maior do que 90, ele se chama obtuso. E se ele for igual a 90, aí ele é um ângulo reto. Beleza? Agora, pode ser, pessoal, então, vocês estão observando aqui, observem aqui em cima. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Temos esse ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que esse ângulo aqui mais ou menos seria um ângulo de 90. Ele está bem, né? Duas retas, essa de cima está bem, como é que eu posso falar? Bem reta, né? Por isso, daí o ângulo reto mesmo, né? Só que se eu for fechando, né, ó, se eu for fechando aqui essa reta, ó, se eu fechar ela até aqui, ó, se eu fechar ela até aqui, vai dar um ângulo de 90? Não, já vai dar um ângulo menor do que 90. Então aqui já seria um ângulo agudo. Ok. Agora vamos abrir ela de novo. Ó. Então abri de novo para cima. Então agora é de 90. Agora se eu continuar ela abrindo mais um pouquinho. Então, ó. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Vamos abrir mais aqui, ó.
Se eu abrir mais para fora, vai dar um ângulo maior do que 90, ou seja, um ângulo obtuso. Agora imaginem, ó, se eu abrir ela todinha aqui, ó. Olha aí, ó. Eu abri todinho. Então, se eu abrir esse ângulo todinho aqui, ó, vai dar um ângulo de meia volta. Esse ângulo de meia volta é justamente esse aqui, ó. É aquilo que a gente chama de ângulo raso. O que é um ângulo raso, pessoal? Um ângulo raso mede 180 graus. Mede o dobro do ângulo reto. Beleza? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Imaginem o seguinte. Imagina, nós temos esse ângulo aqui, ó. E alguém fez esse ângulozinho aqui, ó. Aqui tá muito grande. Deixa eu diminuir, ó. Aqui, ó. Mudar aqui a cor. Pronto. Ó. Ele falou o seguinte, que esse ângulo aqui, ele mede 100 graus. Aí ele pergunta, gente, quanto é que mede esse outro ângulo aqui do outro lado aqui, ó? É bem fácil, não é? Por quê? Porque eu sei que isso aqui todinho tem que dar quanto? Tem que dar igual a 180, né? Porque é o ângulo de meia volta. Ora, então se já tem 100, falta quanto? Falta 80, beleza? Mesma coisa, vamos fazer outro exemplo. Ó, um ângulo mais pequeno agora. Ele disse que esse ângulo aqui valia 50 graus. Aí ele pergunta, quanto é que vale esse aqui, o que falta? Ora, eu sei que tudo tem que dar igual a 180. Se eu já tenho 50 para chegar em 180 falta quanto? Falta 130 graus. É isso? Então, é isso aqui, pessoal. Então, vocês voltem essa parte aqui, pra vocês entenderem a relação ângulo agudo, reto e obtuso, que ele é bem importante. Agora vamos para o nosso último conteúdo, pessoal, que ele... Tudo isso aqui era em relação aos ângulos, certo? Agora vamos falar dos lados de um triângulo. Agora vamos falar dos lados de um triângulo. Vamos lá. Então, se eu for olhar para os lados de um triângulo, agora a gente não vai mais falar em ângulo. Então, um triângulo ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Pessoal, olha o que é um triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero é a coisa mais fácil que tem no mundo. Tá vendo esses 3 risquinhos azuis aí? O que isso quer dizer? Cada risquinho desse significa que esse lado é igual a esse. Deixa eu mudar a cor, senão não vai dar para vocês verem, ó. Ó, se eu coloco um tracinho aqui, ó, vermelho, e coloco outro tracinho vermelho, o que eu quero dizer? Que esses dois lados são iguais. E vocês percebem que tem 3 tracinhos iguais. Então, o que aqui isso quer dizer? Que os 3 lados são iguais. Tá bom? Então, pessoal, um triângulo equilátero, ele possui... Olha que notícia importante. Em um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, se esse lado vale 10, os outros vale quanto? Vale 10. Vale 10. Outra informação importante, então no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E além dos lados serem iguais, os ângulos também são iguais, tá bom? Triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Desculpa aí, gente. Então, observem aqui. Então, esse é o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. E todos os ângulos também são iguais. E esses ângulos medem 60 graus cada um. Beleza? É somente isso. Agora vamos para o nosso segundo triângulo aqui. Vamos lá. Lembra que no primeiro tinha 3 tracinhos iguais? Se nesse só tem 2 tracinhos iguais, o que isso quer dizer? Que o triângulo isósceles ele possui o quê? 2 lados iguais. Tá bom? Então até agora tá fácil. Equilátero são 3 iguais e os 3 ângulos são iguais. Beleza, fácil demais. Triângulo isósceles. 2 lados iguais e 2 ângulos iguais, pessoal. Isso que vocês têm que lembrar. Então, não é fácil? Ó, vamos lá. No primeiro. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. O equilátero.
E o isósceles? Dois lados iguais e o que mais? Dois lados iguais e o que mais? Dois ângulos iguais, pessoal. Então, por exemplo, se esse lado aqui, ó, vamos mudar aqui a cor. Se esse lado aqui vale, eu gosto de um 10, né? Se esse lado vale 10, esse outro lado também vale 10. E esse aqui de baixo vai ser diferente, tá bom? Então, triângulo isósceles, dois lados iguais. E esses ângulos aqui de dentro também são iguais. Então, se esse ângulo aqui vale 60 graus, o outro também vai valer 60 graus. Beleza, pessoal? Lembrem-se disso. Triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. E no último nós temos o que? Percebe aqui? Opa, agora nós temos algo interessante aqui. Não, nós temos aqui, ó. Um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. O que é que isso quer dizer? Que os três lados são diferentes. Então esse tracinho 1, nesse lado aqui, ó, que tem um tracinho, é diferente desse que tem dois. E esse que tem dois é diferente do que tem três. Então, fácil demais, pessoal. Por quê? O que é o triângulo escaleno, que é o último? O triângulo escaleno ele tem três ângulos diferentes e três também lados diferentes. Beleza, pessoal? Então, vamos recapitular? Triângulo equilátero. Três lados iguais, três ângulos iguais. Triângulo isósceles. Dois lados iguais, dois dois lados iguais e dois ângulos iguais. Eu acho que eu falei certo, né, gente? Dois lados iguais e dois ângulos iguais. E o escaleno, como vocês podem ver aqui, ó, três lados diferentes e três ângulos diferentes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.